O Zacarias é guarda-costas da pastor Davi também, não é Zacarias? Isso, é um prazer ter Zacarias aqui também. Amém, pastor, então Deus te abençoe. Eu, Zacarias, tivemos 19 dias aqui em Catalão, e metade do tempo aqui junto com o pastor e a Suzana, então realmente está sendo um tempo muito precioso. E eu creio, realmente queremos ter um tempo precioso aqui com os irmãos aqui na igreja. E é um prazer de ver que ainda com um pouco mais de 20 anos de sábado de dia do que eu tenho, que ele está olhando para Cristo e querendo continuar a obra do Senhor. Então, eu estava tentando pensar no evangelista durante a escola dominical Joe Boy. Então, o senhor tem ouvido sobre Joe Boy? Não, ele tinha uma forma de sempre escolher 10 pessoas por cada pessoa para que eles pudessem ir atrás de pessoas ganhando eles para Cristo. Mas Deus quer que nós falamos de Cristo. Onde vamos, Ele quer que nós falamos de Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias, 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4. Vamos ver um pouco além desse versículo, mas esse versículo nós vamos ler versículos 1 a 4. Mas o título é, tirando aqui, realmente o foco é versículo 4. Então, 2 Coríntios 4, começando o versículo 1. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Versículo 5, vou ler ela também. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado por seu grande amor para conosco. Pai, obrigado que o Senhor use pecadores salvos pelo sangue de Cristo para falar com outros pecadores que ainda não têm recebido seu tão precioso presente. Pai, nos encoraja através da sua palavra, mas Pai, o Senhor sabe quem precisa aceitar Cristo hoje à noite. Pai, a vida é curta. Nós não sabemos quando nós vamos tomar nosso último respiro. Fala aos nossos corações e que seu Espírito Santo pode ter liberdade para trabalhar onde e como só o Senhor pode fazer. Em nome de Cristo mesmo. Amém. Amém. O Evangelho glorioso, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. O Evangelho glorioso
Evangelho preparado. Eu vou lendo alguns trechos, mas vocês podem só ficar ouvindo. 1 Pedro 1, 18 a 20, a Bíblia diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. O Evangelho glorioso é o Evangelho preparado antes do que o mundo começou. Deus preparou antes da fundação do mundo. Deus preparou Cristo, o Salvador. Graças a Deus que Ele foi manifestado no Novo Testamento. O Evangelho glorioso é um Evangelho planejado. João 3, 15 e 16. A Bíblia diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Evangelho não somente é preparado, mas também é planejado. O Evangelho também, o Evangelho glorioso, o Evangelho provado. Se podemos pensar, João capítulo 4, a mulher na poça. Lídia, vendedora de púrpura, o carcereiro Filipenses, e você e eu. O Evangelho glorioso, o Evangelho provado. Atos capítulo 4, versículo 20 diz: não podemos, deixa-me só ler ela para falar ela corretamente, eu gosto desse versículo. Atos capítulo 4, versículo 20. A Bíblia diz: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, o que Deus tem feito na sua vida, o que você tem visto Deus fazendo na vida dos outros, sobre a salvação em Cristo. O pastor Bill mencionou que tivemos 2 semanas incrivelmente especial, e uma delas era depois do fim da primeira semana. A irmã Amanda estava simulando perguntas com uma pessoa que tinha acabado de chegar, e ela foi direto sobre a salvação para essa menina. E Deus usou a irmã Amanda para falar para a Letícia, e a Letícia falou que ele não era salvo, e ele entregou sua vida a Cristo. E ela podia ver o que Deus estava fazendo dentro e através da vida dela, para que ela possa falar de Cristo para com outra pessoa. E para ver a mudança que Deus já está fazendo na vida de Letícia, é precioso. Número 4. O Evangelho glorioso, o Evangelho preparado, o Evangelho planejado, o Evangelho provado. Número 4. O Evangelho glorioso, o Evangelho poderoso. Romanos 1, 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Às vezes pensamos: o que eles vão pensar se eu falo por eles de Cristo? Mas devemos pensar: puxa, foi tão pouco do dia que eu aceitei Cristo. Eu quero que todo mundo possa conhecer. Desculpe, de aceitar Cristo como Salvador, não estava prestando atenção.
Deus quer que todo mundo venha a conhecimento da verdade. Desculpa, Deus. O Evangelho glorioso. O Evangelho precioso. O Evangelho precioso. Às vezes podemos pensar que não há esperança. Mas escuta o Salmo 142, versículo 4, que diz: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhece. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma, mas graças a Deus, que Deus olha por cima, e Ele nos cuida, Ele sabe tudo sobre nossas vidas, e Ele não deixa nenhuma coisa acontecer sem sendo parte dos planos dele para a minha vida e a sua vida. Até as coisas que parecem que são terríveis. Romanos 8:28 disse: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem aos que amam o Senhor, que são chamados segundo o seu propósito. Nem sempre que podemos falar aquela coisa foi boa, mas Deus disse: todos juntos para que seu nome seja honrado. Daí ele vem me perguntando: será que eu amo a Deus? Será que eu estou chamado segundo o seu propósito? Então Deus tem o Evangelho precioso. Número 6, o Evangelho glorioso é o Evangelho perfeito ou completo. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, foi feito completo. Quando eu venho ao Cristo, eu posso colocar a minha fé somente nele, porque ele não somente morreu e derramou seu sangue, mas ele foi sepultado e ele ressuscitou vitorioso sobre a morte, o pecado, o diabo. Eu posso ser mais do que vencedores. Deus disse que podemos ter a vida com abundância, porque é completo. Cristo venceu. O Evangelho glorioso, o Evangelho perfeito. O Evangelho glorioso, o Evangelho preparado, o Evangelho planejado, o Evangelho provado, o Evangelho poderoso, o Evangelho precioso, o Evangelho perfeito, o Evangelho glorioso, o Evangelho de promessa. Segundo Pedro, aqui primeiro Hebreus 9:12, que fala: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. E segundo Pedro 3:12, que diz: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Deus disse que acontecerá que ele volte. No Velho Testamento eles tinham ouvido que vai acontecer um virgem que vai dar luz e vai aparecer o Messias, o Deus conosco. E eles, por outro lado, eles estavam com fé, esperando acontecer sem ver. E nós, desse lado de cruz, olhando para trás, glorificando a Deus, porque Ele cumpriu Sua palavra e Cristo veio. E Ele foi criado com Maria, a mãe, e José, o padrasto, cuidando dele. E ele foi criado
e cresceu para que ele possa ser não um mártir, para ser um exemplo para mim e você, mas para ser meu Salvador. Aí a pergunta vem, será que ele é meu Salvador mesmo? Ou só o Salvador dos que têm colocado sua fé somente nele? Porque brincamos que Deus não tem netos, ele só tem filhos. Mas João 1,12 diz, mas todos quantos o receberem, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Então preciso ser um tempo quando Cristo, quando eu acredito em colocar a minha fé somente nele, como único e suficiente Salvador. Aqui a pergunta. Esse Evangelho tão glorioso mesmo. E podemos falar sobre muitas mais provas. Mas hoje em dia, como nunca, o diabo está cegando os olhos das pessoas. De novo, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vocês conhecem alguém que é cego fisicamente? Algumas pessoas podem até sentir a luz, alguns outros literalmente não têm nada que podem ver, nem sentindo a luz. E a Bíblia diz que o diabo tem cegado essas pessoas para que não estão vendo quanto bom é de aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador. Já esteve na escuridão, talvez lá fora de casa à noite, deve-se bem para casa e uau, a luz está tão brilhante, você precisa cobrir seus olhos porque a luz de casa é muito brilhante. Você está dentro de casa, talvez no meio-dia, e a casa é bem escura, daí você sai para fora e uau! O sol é brilhante hoje! Já aconteceu! O sol estava lá, a luz estava lá, mas estávamos um pouco longe dele. Não estávamos entendendo e não estávamos aproveitando aquela luz. Deus disse que o diabo está cegando o entendimento de pessoas. E venha a oportunidade de eu e você de ser guiados pelo Espírito Santo para tirar esses maus entendimentos e para que eles pudessem entender que eu sou pecador. Eu mereço o inferno por causa dos meus próprios pecados. Cristo me ama incondicionalmente. Está me oferecendo perdão por meus pecados do passado, o presente e o futuro. Eu preciso aceitar o presente, o perdão completo, vida eterna por mim mesmo. Estava perguntando a Cida se eu dei essa caneta por ela. O que faltava para essa caneta seja meu? Se ela estava segurando a caneta, queria me dar a caneta. Então aqui a pergunta: se a Cida está ainda segurando essa caneta e ela comprou para me dar, que falta para essa caneta seja minha? Que falta? Entrega? Metade. Que falta da minha parte para a caneta seja meu? Aceita! Isso mesmo, Ana. Aceita ela. Então não adianta se ela comprou, está me dando se eu não
assim. Lembra de um amigo nosso, o apelido dele é Gringo, em São Paulo. Lembra a noite que ele entregou sua vida a Cristo. A esposa dele, durante o apelo, ela estava nos joelhos, orando que ele entregue sua vida a Cristo. Mas tinha ouvido um problema. Um rapaz estava maltratando e estava fazendo problema durante o culto. Daí eu fui lá para tentar resolver o problema. Assim que o apelo chegou, 2 homens da igreja chegaram para o pastor: nós vamos cuidar daquilo, o senhor faz seu trabalho. E a irmã Rosa estava nos joelhos, orando por Gringo de aceitar Cristo. O Gringo estava de pé, e eu fui até ele e falei: Gringo, o senhor gostaria de aceitar Cristo como seu Salvador? E aquela noite ele entregou sua vida a Cristo. Realmente meu amigo o pastor Eduardo estava lá, e ele explicou a salvação por ele. 1 ano, 2 anos depois, ele falou: olha, pastor, se eu soubesse quão bom é de aceitar Cristo como Salvador, eu teria feito isso muitos anos atrás. Oh, quão bom é de entregar nossas vidas a Cristo. Mas ainda tem pessoas que precisam de ajuda para que eles pudessem ver a luz de Cristo. E sinceramente, a primeira vez que eles vão ver essa luz, na minha vida e na sua vida. Na minha vida e na sua vida. Será que eu estou vivendo essa vida com abundância? Talvez eu estou, cuidado de mim, que isso está acontecendo, isso está acontecendo, isso está acontecendo. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu mereço inferno, mas glória a Deus, estou salvo em Cristo. Eu não estou mais condenado, eu passei da morte para a vida. Glória a Deus, eu estou salvo. Mas podemos esquecer disso, e esse pode causar outros de não ver e ouvir sobre essa luz do Evangelho da glória de Cristo. Deus tem nos dado a oportunidade de falar do seu grande amor. Eu lembro, a primeira vez que eu lidei a alguém em Cristo foi, acho que com 13, 14 anos de idade, mas de lá passou muito tempo até que eu pudesse realmente aprender como ser evangelista e de ganhar almas para Cristo. Mas eu sei que muitas pessoas investiram na minha vida para que eu pudesse entender não só a minha importância, mas como fazer ela passo a passo. Vamos orar e vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude de não somente entender que devemos fazer, mas como fazer. Durante a escola dominical nós entregamos um papel e simplesmente com um plano simples para salvação, e ainda temos alguns outros dessa. Não é a única forma de lidar com alguém em Cristo, mas ela funciona. Começando com certeza ou não, se a pessoa tem, e terminando com uma oração. Mas precisamos tomar tempo, precisamos ter amor para pessoas, para que eles pudessem ouvir a salvação. Quantos lembram o dia que você aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador? Alguém quer falar rapidamente quando e onde foi que você aceitou Cristo como Salvador? Quero ouvir. Pastor? Este ano eu vou fazer 60 anos desde que eu aceitei Cristo como Salvador. Esse sol vai ser 5 anos mais velho do que eu sou, né? Amém. Amém. Alguém que quer falar?
brevemente, onde e como você aceitou Cristo? Não, José? Aceitei a Cristo, o Senhor, lá em Pitangueiras, há 29 anos. Estou grato a Deus por isso e falo também sobre aquele rapaz que o pastor falou. Eu podia ter aceitado Cristo bem antes, era muito melhor. Perdi muito. Mais alguém? Uma mulher? Não só pode ser jovens? Quem quer ouvir mais? Eu aceitei a Cristo também há 29 anos atrás e foi num culto doméstico, culto no lar, né? E foi numa sexta-feira, eu louvo a Deus porque naquele dia o Senhor abriu os meus olhos e eu consegui entender o que realmente era receber o Senhor como Salvador. Lá em Taubaté, no começo da Igreja Batista Nova Vida, estava indo para o supermercado de pé, que é bem perto, e quando estava virando na esquina, indo para o mercado, uma senhora estava saindo, o nome dela é Maria, eu sei, todo mundo está chamando Maria, mas eu entreguei o convite por ela e falou que a igreja ia começar daqui 2 semanas por aí, e ela falou que ela mora ali perto de casa. Eu peguei o nome dela, o endereço dela e o número dela. E o dia seguinte eu levei meus filhos para a casa dela e lá começamos a trabalhar com essa família. Lembra que nós sentamos os blocos de concreto na garagem, uma casa simples, e um por um começamos a ver Deus operando na vida dessa família. 1 ano e meio depois, ela chamou eu e o irmão Alex para escutar um testemunho. Eu quero que vocês escutem. Que o dia que eu encontrei com o pastor Davi, eu tinha ido para aquele supermercado para comprar veneno de rato. Não porque eu tinha ratos, mas porque eu ia acabar com tudo. A loja não tinha aquele veneno. Eu estava saindo da loja, não sabendo o que eu devo fazer com a minha vida, quando Deus permitiu de encontrar contigo. Graças a Deus pela transformação do Espírito Santo e a obra que Ele está fazendo. Se nós estamos dispostos para ser útil a Deus no seu trabalho. Se eu falo sobre essa família, que é uma família fácil, é uma família que tem sofrido muito. Eu tenho uma marca nessa perna aqui, onde o cachorro me mordeu. Está dentro da casa dela. A mãe dela estava perdendo a cabeça e ela andava com bengala. E se ela ficava furioso, ela começou a bater tudo que estava na frente dela. Tudo! A filha, a Maria, os bisnetos, ela batia tudo. Eu também recebi muito para se bancar. Um dia eu estava na casa e a Maria falou: pastor, venha pegar a minha mãe, ela está batendo todo mundo. Eu fui lá, eu cuidou dela, trouxe ela por cima, sentou ela no sofá. Eu precisava prender ambos os braços. Eu coloquei uma perna em cima das pernas dela, porque ela estava batendo todo mundo. E no meio disso, o cachorro achava que eu estava maciando ela. E aparentemente estava. E eu nem podia soltar os braços para resolver o problema da perna. Mas um dia Deus me deu a oportunidade para falar de Cristo para Dona Carmen. Eu usei um folheto para criança. Essa senhora segurava os terços e tudo, e fotos de Maria, andava sempre.
Um dia, ela me deixou de abrir esse folheto e falar de Cristo por ela. Ela aceitou Cristo. Graças a Deus, agora ela está no céu. Vale a pena, mas custa. E custa muito. Mas ou vamos investir nossas vidas para Cristo, ou quando nós chegamos no céu, nós vamos ouvir: bem-vindo ao céu. Vamos fechar os olhos, vamos baixar as cabeças. Pai, obrigado pelo seu grande amor. Esse evangelho precioso, evangelho glorioso que o Senhor tem nos oferecido. Mas, Pai, nós que temos ela, ajuda-nos que não somente segurar ela como mar morto, mas para levar como mar de Galileia e falar para outros quão bom é de ter esse evangelho glorioso. Pai, que nós podemos ser úteis para o Senhor. Pastor? Amém. Temos de lembrar que você não pode entregar uma coisa que você não tem. Eu já usei ilustração muitas vezes sobre tendo Cristo como Salvador. Vamos supor que irmã Vandelíria precisa 3 milhões de dólares. E vamos supor que eu quero doar essa para ela. Mas eu tenho um problema só, dona Vandelíria. Eu não tenho, então como é que eu vou entregar o que eu não tenho? Nós temos de entender muito bem que nós temos de ter Cristo como Salvador para que possamos não somente entregar verbalmente o plano de salvação, mas também nós podemos entregar espiritualmente o Espírito Santo abençoando a palavra e ganhando aquela pessoa para Cristo. Segunda parte, que você vai apertar sem abraçar. Todos nós. Eu não importo se você é analfabeto, eu não importo se você é doutorado com PhD e tudo. Eu não importo se você é criminoso ou você é policial. Você tem a responsabilidade, tendo Cristo como Salvador, a entregar o Evangelho para os outros. Para o pastor Bill, eu sou tímido. Eu sou também. Você vai pensar que eu estou mentindo, mas eu não estou. Eu era tímido. Agora eu não sou tanto mais. Agora eu estou mais sem vergonha. Mas eu era tímido. E tudo. Para falar de Cristo, para gritar para o meu time de futebol americano, tudo bem. A timidez foi embora. Mas para falar de Cristo, eu fiquei tão gago, tão canhoto. Mas Deus me libertou daquilo. E nós temos de falar de Cristo. Já pensou? Quantas pessoas têm familiares perdidos? Quantas pessoas têm amigos perdidos? Quantas pessoas têm vizinhos perdidos? Podia citar mais, não é? Se eles morrerem sem Cristo, eles vão para o inferno. Quantas pessoas querem que seu pai e sua mãe vão para o inferno? Quantas pessoas querem que seus amigos vão para o inferno? Quantas pessoas querem que seus vizinhos vão para o inferno? De vez em quando, talvez um vizinho infeste você e você pensa, bem, não pode. Eles têm que conhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Mas a pergunta é o quê? Você tem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? É simples. Você não pode entregar o que não tem. O pastor explicou muito bem como é que você pode ter Cristo como Salvador. Eu lembro, com pouca idade, eu queria conhecer Deus. Com 16 anos de idade, eu fui
conhecer o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, eu conheci Deus. Eu nunca arrependi disso não. Eu gastei minha vida, a maior parte da minha vida, 44 anos aqui no Brasil, uns anos lá nos Estados Unidos também, trabalhando com jovens e fazendo visita, tentando ganhar almas para Cristo. Nossa igreja está querendo crescer. Eu quero que essa igreja cresça. Como é que vai crescer? Ganhando almas para Cristo. Todos nós. Não, mas o povo não quer ouvir. Quantas pessoas já foram para o médico? O médico fala o que você quer ouvir? Raramente. Ele sempre fala, tem de comer menos, tem de beber mais água, tem de abaixar o colesterol, tudo que você não quer. Tem de acabar com aquela barriga. E olha só, eu tenho muita experiência no médico falar comigo para acabar com a barriga. Eu não gosto. Mas o que eu preciso? E os nossos vizinhos precisam de Cristo. Amém. E eu. Não, todo mundo, levanta o dedo assim. Cada pessoa precisa levar o Evangelho. Tem uns folhetos lá na mesa. Leva folhetos. Mas pastor, eu não sei falar de Cristo. Leva o folheto e entrega o folheto. Ou melhor ainda, leva o folheto e leia o folheto para a pessoa com quem você está entregando. Tem jeito, é o Brasil, tem jeito para tudo, não é? Amém. Porque não tem jeito para entregar o Evangelho. Amém. Você tem a responsabilidade. Não, mas eles vão ficar com raiva comigo. Pensa bem. Comigo, se eu falar com uma pessoa da minha idade, aquela pessoa pode ter raiva de mim talvez mais uns 5, 10 anos, não é verdade? Depois vai morrer. Mas se eu não falar com eles, eles podem ficar com raiva comigo quanto tempo? Por toda a eternidade, porque eu não falei. Então, o que é melhor? 10 anos ou eternidade? Vamos falar de Cristo, amém? Oremos. Precioso Pai, bem sabemos que precisamos ter o Senhor Jesus Cristo como Salvador, para ter a bênção do Senhor e entregar o mesmo Evangelho para os outros. Ajuda, Pai, se tiver alguém aqui que não tem aquela certeza de ter Cristo como Salvador, que possam arrepender-se do seu pecado e colocar a sua confiança unicamente e totalmente no Senhor. Pai, todo mundo ouviu o pastor Davi. Eu peço hoje à noite, Pai, se tiver alguém que não tem o Senhor como Salvador, que pode procurar esse precioso irmão, que sabe falar, sabe orar, sabe entregar o Evangelho. Pai, o resto de nós estamos muito falhos em falar de Cristo. Ajuda todos nós, Pai, não só falar, mas viver e também ver o resultado. Pai, eu sei, o que me anima mais é ver o Senhor operando na vida do perdido, vendo aquele coitado colocar a sua confiança no Senhor. Esse me empolga, Pai. Empolga o nosso povo, ajudando que eles possam ver pessoas aceitando Cristo como Salvador, em cujo nome nós pedimos já agradecidos. Amém. Fala sério, você tem uma dúvida sobre sua salvação? Aqui o pastor Davi tem uma camisa vermelha, então é fácil ver ele. Vamos lá, converse com ele. Pode conversar comigo, pastor Robson, com várias pessoas aqui que sabem bem falar de Cristo e queremos ajudar. Amém? Mais uma vez eu quero dizer bem-vindo para Dona Cida, Dona Maria, Samuel. Volte sempre, tá? O jeito da nossa igreja é esse aqui. Ensinar a palavra de Deus e queremos viver a palavra de Deus também. Essa é o mais difícil, ensinar é mais fácil. Mas seja muito bem-vindo, amém? Amém. Então depois de uma palavra de oração, vamos cumprimentar uns aos outros
está despedido para ganhar almas. Amém? Amém. Boa noite.